Professor, tá me ouvindo? Tô. Eu, Maria Luísa, Sim. Rayane Kelly, Peraí, Maria Luísa, Rayane, Rayane Kelly, Ellen Beatriz, Ellen com H, isso, Ellen com H. Ellen, Lívia Russana, é Lívia, Lívia Russana. Lívia, Lívia, Mariane e Cauã. Mariane, Cauã. Dois, três, quatro, cinco, seis pessoas. Peraí, oxe. São nove, dez. Não. Eu passo o vídeo depois para a Priscila. Depois eu passo para ela. Então, gente, bom dia a todo mundo. E vamos para o grupo 3, Gilberto Freire, como que ele interpreta a sociedade brasileira, compreende a formação do Brasil, com as ilustríssimas e o ilustre aluno da Edificações de Maria, Rayane, Ellen, Lívia, Mariane e Cauã. Vamos lá, muito boa sorte a todos e a todas e a todos, né? Só o Cauã. Eu vou fechar aqui o microfone para não ficar interferindo. Viu? Boa sorte, gente. Podem começar. Olá, gente, bom dia. Bom, o grupo é composto por eu, Rayane Kelly, Ellen Beatriz, Lívia Russana, Mariane Batista, Maria Luísa e Cauã Henrique. Bom, nosso tema foi Gilberto Freire e sua antropologia culturalista, e agora eu vou falar um pouco de quem foi esse homem. O antropólogo e sociólogo brasileiro Gilberto Freire nasceu na cidade de Recife, Pernambuco, em 15 de março de 1900. De família tradicional na sociedade recifiense, seu pai, Alfredo Freire, era professor, advogado e juiz. Freire estudou no antigo Colégio Americano Gilbert, atualmente Colégio Americano Batista, instituição de ensino tradicional dirigida por algum tempo por seu pai. Freire desportou-se desde cedo, como um talento para a literatura e as ciências humanas. Freire estudou sociologia, mas não no Brasil, pois ainda não havia sido fundado o primeiro curso superior de sociologia no país, o que somente ocorreu em 1933. No período que ficou no exterior, Gilberto Freire escreveu artigos para o Jornal Diário de Pernambuco, sobre livros e temas diversos. O hábito de escrever em jornais pendurou pela vida toda. De volta ao Recife, foi convidado pelo reitor da Universidade do Distrito Federal, o educador baiano Anísio Teixeira, para lecionar sociologia. Tornou-se também técnico do Serviço do Patrimônio Histórico Nacional. Nas eleições de 2 de dezembro de 1945, foi eleito deputado federal por Pernambuco. Participou da elaboração da Constituição de 1946, nela atuou nos setores ligados à ordem social e à cultura, tendo depois reunido seus discursos no livro Quase Política. Gilberto Freire foi casado com Madalena Freire, de 1941 a 1987, com quem teve 2 filhos, Fernando Freire e Sônia Freire. Gilberto Freire faleceu no Recife, Pernambuco, no dia 18 de julho de 1987. Bom dia. Agora irei falar um pouquinho sobre o que Gilberto Freire defendia. Freire foi na contramão de quase todas as teorias antropológicas que surgiram no século XIX por meio de intelectuais como Herbert Spencer. As teorias antropológicas clássicas eram etnocêntricas e defendiam a supremacia da raça branca em relação às demais. Políticos e intelectuais brasileiros
trouxeram tais ideias de pureza racial para o Brasil e tentaram, no início do século XX, um branqueamento da população brasileira como proposta para a melhoria da sociedade. Para Gilberto Freire, a miscigenação era positiva. Como estudioso de antropologia, Freire era adepto das teorias do antropólogo alemão, radicado nos Estados Unidos, Franz Boas. Boas defendia que a cultura de um povo deveria ser estudada não em comparação à própria cultura do antropólogo, mas com a imersão desse profissional naquela cultura como se fizesse parte dela. Isso permitiria ao estudioso olhá-la de perto e sem preconceitos. Para Freire, o Brasil colonial apresentou uma sociedade que miscigenou e integrou africanos, índios e brancos, e era isso que teria formado uma raça mais forte, mais intelectualmente capaz e com a cultura mais elaborada. Gilberto Freire ainda recebe duras críticas por conta do conceito de democracia racial. Agora irei falar um pouquinho sobre a teoria dele, que é conhecida como teoria da democracia racial. A teoria mais difundida de Gilberto Freire perpassou toda a sua obra. Em Casa Grande e Senzala, ela começou a ser discutida, apesar de ainda não ter sido enunciada. Primeiro, o que é democracia racial? Democracia racial é o estado de plena igualdade entre as pessoas, independentemente de raça, cor ou etnia. Essa teoria foi criticada por defensores da luta contra o racismo por apresentar-se como um mito de que havia democracia nas relações entre senhores e escravos no período colonial. Para Freire, a miscigenação era um fator corroborativo para pensar-se em uma relação democrática entre senhores e escravos, apesar da relação de escravidão impregnada entre os dois. Existe democracia racial no Brasil? A resposta imediata à pergunta deste tópico é não. Não existe democracia racial aqui no Brasil, como não existe democracia racial em qualquer lugar do mundo. Existe, no máximo, um mito de uma democracia racial, pelo fato de o racismo aqui não ser tão evidente quanto é nos Estados Unidos, na Europa ou na África do Sul. Bom, o que é mito da democracia racial? Mito é algo irreal, inexistente, uma narrativa fantasiosa. Falar em mito da democracia racial leva-nos a interpretar que a democracia racial não existe. De fato, atualmente, sobretudo no Brasil, a democracia racial é uma lenda. Boa parte do senso comum afirma que no Brasil não há racismo, que nele há uma democracia racial, pelo fato de não haver uma divisão de raças tão forte quanto há nos Estados Unidos atualmente. Oi, gente, bom dia. Eu vou falar um pouco de uma das obras mais famosas de Gilberto Freire, que se chama Casa Grande e Senzala. Primeiro, eu vou estar contextualizando o período em que a obra foi escrita e o autor. Então, publicado na década de 30, para ser mais exato, em 1933, que era a época em que Vargas estava no poder, e também onde o país estava numa tentativa da construção de uma identidade brasileira. E o que seria essa identidade brasileira? Seria um processo de construção histórico, cultural e político. E contextualizando o autor, no caso de Gilberto Freire, ele foi chefe do gabinete do governador de Pernambuco, fazendo com que ele tivesse vivenciado relações políticas. Qual a necessidade de eu ter dito isso? Então, é que, ao meu ver, estudando, eu achei que isso pode ter influenciado na maneira como ele via as relações entre senhores de engenhos e escravos. Mas isso é só ao meu ver mesmo, não é nada concreto. É uma das obras mais marcantes de Freire, pois ela traz uma nova concepção acerca da formação brasileira, englobando os mais diversos elementos presentes na história de um povo, se tornando um dos mais importantes itens da sociologia nacional. Freire ele se destacou por não usar apenas um objeto de pesquisa nas suas análises. Ele observava vários setores da vida social, desde a alimentação até a vida sexual, tanto que isso gerou bastante polêmica na época, porque a obra ela foi bastante sexualizada naquele tempo, porque era algo fora de cogitação. Acho que na época alguém escrever uma obra desse tipo. Talvez um de seus grandes acertos tenha sido se preocupar mais com as excentricidades dos processos do que com as futilidades e leis, porque naquela época existia muito texto, vamos supor, que acadêmico, essas coisas, e Freire, ele, além de ele ter ido em contramão à teoria mais... Porque um tempo atrás, as teorias que surgiram na antropologia
elas eram etnocentristas. Então, ele foi, além de ele ter ido em contramão a isso, ele mudou totalmente a forma de falar sobre isso, enfim. É uma das primeiras obras brasileiras a defender a democracia racial e contra as teorias do racismo científico do comecinho do século XX, o qual defendia a pureza das raças e um branqueamento para uma futura evolução social. E o que seria esse branqueamento para uma futura evolução social? Então, seria que, se naquela época a gente fosse, se todo mundo fosse branco, hoje em dia a gente estaria mais evoluído na questão biológica, na questão cultural, na questão intelectual, enfim. Só que isso é uma ideia totalmente errada e Freire ele afirmava isso. E nesse momento eles priorizavam a entrada do branco europeu no país, porque como era o que estava em minoria aqui e eles queriam esse branqueamento, eles priorizavam bastante a entrada do branco europeu. E eu acredito que naquela época, assim como hoje, o branco europeu ele é bastante endeusado. Segundo Gilberto Freire, nós temos uma interpretação de que grande parcela dos preconceitos, da marginalização e da discriminação existentes na sociedade, até hoje, são resquícios de uma mão de obra ligada à escravidão. E, de fato, isso é verdade, porque naquela época, o negro ele era descriminalizado, era descriminalizado, marginalizado, enfim, e isso se perdura até hoje, infelizmente, apesar de ter tido uma lei para abolir isso, infelizmente, querendo ou não, isso ainda existe na sociedade de hoje em dia. E Freire ele nos traz essa nova concepção logo no prefácio do livro, quando ele diz assim: foi o estudo da antropologia, sob a orientação do professor Boas, que primeiro me revelou o negro e o mulato no seu justo valor, separando dos traços de raça, os efeitos do ambiente ou da experiência cultural. Aprendi a considerar fundamental a diferença entre raça e cultura, a discriminar entre os efeitos de relações puramente genéticas e os de influências sociais, de herança cultural e do meio. Neste critério de diferenciação fundamental entre raça e cultura, assenta todo o plano deste ensaio. Também da diferenciação entre hereditariedade de raça e hereditariedade de família. Bom dia, eu vou falar sobre o povo brasileiro. Bom, podemos dizer que o povo brasileiro é um povo mestiço, não somente de duas raças, mas sim de três. Em outras palavras, esse também era o entendimento de Gilberto Freire, como assim também o de Rodrigo Cunha. Nos anos de 1930, Freire e outros pesquisadores se dedicaram a estudar a cultura popular para assim expressar a singularidade da identidade brasileira. Em Casagrande Cesar, Freire cristaliza a ideia de mestiçagem originada do negro africano, do português branco e do narrativo indígena. As festas, danças e etc. acabam caracterizando a identidade brasileira. Então, derivado da mistura de brancos e índios, da mistura de um povo colonizador, um nativo e trazido para ser escravo, de um povo cristão com outros dois povos recheados de religiões diferentes em seu interior, uma mistura de três continentes. Por tudo isso, são gritantes os antagonismos ocorridos no interior do Brasil no período colonial. Era preciso, contudo, estabilizar a situação, miscigenar as culturas ou fazer qualquer delas prevalecer sobre os demais. Daí nasce a ideia de Freire de equilíbrio de antagonismos, isto é, diferentes tradições em contato de forma mais ou menos equilibrada. O povo brasileiro herdou as características culturais inicialmente do branco europeu, o índio nativo e o negro africano. Segundo Freire, uma dessas razões seria detentora de características próprias. Em uma afirmação que Freire fez, ele adota a concepção de características inerentes a alguma raça, nesse caso, ao povo lusitano, que seria portador de uma qualidade de adaptação como poucos detêm. Vale ressaltar que o autor cita como um dos itens pertencentes ao povo português a capacidade de se adaptar facilmente ao clima tropical, em vista de que seu histórico já conheceu clima parecido, mais semelhante ao africano do que ao português. Informa também que o povo de Portugal já é derivado de uma mistura de gentes, na cultura, na família, tanto na genética,
e vem daí essa característica da adaptação aos trópicos. Gilberto Freire fala sobre o equilíbrio de antagonismo, que isso é um suposto equilíbrio entre diferentes culturas e raças em contato, do mesmo modo quando se refere às razões de cada uma das etnias para unir-se uma às outras, resultando um povo mestiço. A palavra equilíbrio se deu mais porque as diferentes culturas convivem em um mesmo espaço e tempo, e existe a possibilidade de luta. No entanto, se usa o termo equilíbrio no sentido de balanceamento de forças. Robson Ventura, ele afirma que Freire abriu um valor psicológico às raças, ainda que enfrentando as ideias de inferioridade congênita de negros, pois admitia que o meio poderia influenciar a formação humana, bem como que características hereditárias adquiridas poderiam ser transferidas aos descendentes. O conceito mais popular sobre a miscigenação é que significa a mistura de diferentes culturas, como religião, arte e etnias. Estudos realizados por Gilberto Freire ganharam espaço no entendimento da constituição racial e cultural do país. Como resultado pela crença na existência de uma suposta democracia racial, essa ideia passou a ser desconstruída por outros estudiosos, que buscavam explicar mais profundamente as contradições estruturais das nossas relações raciais. Freire fez da miscigenação o centro da sua tese. Foi a partir do impacto nacional e internacional das teorias de Freire que a noção da democracia racial brasileira se firmou. Ele ganhou destaque por defender uma teoria que Ellen comentou antes. Freire considera a possibilidade que a miscigenação pode ter consequências positivas. Por isso, os povos portugueses teriam adquirido características favoráveis para obter adaptações ao clima e território brasileiro. Bom, gente, esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado, principalmente o professor, e obrigado pela atenção. E olhar um momento. Espera aí. Só um momento. Momentozinho, por favor. Ah, meu Deus. Deixa eu for. Gente, só um parêntese aqui. Alguém mandou uma mensagem para mim com dúvida sobre a atividade? Não sei se for dessa turma ou da outra. Hein? Tem como ser. Acho que não foi nenhuma daqui. Acho que foi da outra turma. Ninguém respondeu, não foi aqui. Gente, acho que chegou a hora de falar sobre Gilberto Freire, né? E sobre o trabalho. Eu acho, em linhas gerais, o trabalho foi bom. Mas eu vou ter que falar algo que não é a primeira vez que acontece.
mas tem que ser falado, né? Para que não se repita. Alguns de vocês, não todos, obviamente, aliás, deixa eu ver aqui a anotação que eu fiz. Maria Luísa foi muito bem, né? Que ela tentou, além da apresentação, ela tentou fazer algumas observações, né, do entendimento dela. Mas outras pessoas, a impressão que eu tenho é que fizeram aquilo que eu disse para não fazer. Né? Que era ou pegar um texto já pronto, ou fazer uma coxa de retalhos de textos da internet e apresentar. Vocês podem perguntar, mas professor, como é que você afirma isso? Afirmando, né? Não sei se é falta de maturidade ou falta de uma experiência maior. Como é que vocês falam texto, aí vocês tá lá no meio do texto, fala, segundo fulano de tal, ele disse isso. Provavelmente se pegando de outro lugar, né, gente? Você no meio do texto estão falando, você fala segundo, não é nem o autor que a gente está falando, é a interpretação de um outro autor. E eu sempre digo que o professor conhece mais ou menos a turma que ele está ensinando, né? E o nível de desenvolvimento de vocês. Gente, se eu for apresentar um trabalho, se for me passar um trabalho para apresentar, vamos supor, de física, eu não sei nada, não me lembro nada, eu vou falar um monte de besteira. Ou eu vou gaguejar, ou eu vou... Não vai ficar um trabalho bom, óbvio. Porque eu não tenho conhecimento sobre aquilo, né? Eu não tenho conhecimento nenhum. Aí imagine eu que não tenho conhecimento nenhum, aí me passa um trabalho sobre teoria da relatividade, aí apresenta um trabalho todo perfeitozinho, redondo, tal, explicando tudo. Como assim? Eu não tenho nem... Não sei nem para onde vai, nem para onde começa a discussão de Einstein. Aí o professor vai ver e falar assim, olha, como é que você disse que não tem nenhum tipo de conhecimento, não sabe nada de física, a gente está passando o trabalho de teoria da relatividade, você está um trabalho tão bom, assim, correto. E é isso, gente. Antes um trabalho em que o aluno mostre que ele está naquele processo de aprendizado, que ele vacila em algumas partes, que ele não tem a certeza do que está falando, mas que demonstre um processo de tentativa de compreensão por parte dele, do que pegar um trabalho, sair na internet, catar ou pegar um texto todo pronto, ou sair pegando parte do texto, copiando e colando, aparentar assim e falar assim, como se uma linguagem, né, perfeita, tal, sem nenhuma gíria, sem nenhuma
expressão linguística própria de vocês, você vai falar assim, opa, peraí, calma, calma. Aí, fora isso, quando a gente passa atividade ou escrita, ou discursiva, ou mesmo objetiva, aí ou vocês vêm perguntar alguma dúvida que vocês tiveram, ou vocês erram uma ou duas questões que mostram que essa relação entre o trabalho que você apresentou, o trabalho e a outra atividade que foi passada, está havendo um descompasso. Porque você apresentou um trabalho tão bom que, teoricamente, você daria para reproduzir ou acertar as questões objetivas. Aí é uma situação complicada. Por quê? Porque eu falei, né? O primeiro grupo que falou sobre Adorno, né? Falou muito bem e tal. Excelente, né? Você vê naquele primeiro grupo, no segundo grupo, mas principalmente no primeiro grupo, se a gente for pegar o trabalho deles, e eu sempre disse que eu não ia avaliar isso agora, né, no momento, né, nessa atividade, e é o que importa, algumas explicações, compreensões, entendimentos dele estão equivocados naquele grupo, obviamente, né? Ele tem ainda naquele processo primeiro ano, vocês do primeiro ano, e de um tema tão complexo quanto a interpretação de Adorno sobre a cultura, é evidentemente que algumas coisas estão equivocadas, erradas. Mas eles buscaram compreender, tentaram compreender e fizeram o quê? Uma síntese com as próprias palavras dele, né? Ou seja, eles estão, e outro grupo, estão tentando ou tentaram fazer esse movimento de estudo e tentativa de compreensão daquilo que você estudou através de suas próprias palavras. Esse é o processo de uma síntese teórica, né? Óbvio que eu não vou pedir para vocês apontem aí caminhos, interpretações, críticas e tal, não. Mas esse movimento, aparentemente, você fala, mas é simples, não é simples, né? Porque você tem que entender, depois você tem que fazer aquela espécie de seleção do que você está compreendendo ali, e depois você vai lá colocar com suas palavras. E você escrever com suas próprias palavras é um processo difícil, não é fácil. Um processo complicado. Não é simples. Né? Mas isso demonstra, só um momento, Lívia, isso demonstra. Não, é óbvio, eu não estou dizendo que vocês não tiveram que ler, não estou falando isso, estou falando vocês pegarem um texto todo amarradinho tal e explanado. Parece que vocês estavam lendo um roteiro, né? Mas não é um roteiro, o problema não é ler como um roteiro. Isso faz parte, às vezes, dessa sua singularidade, né? Mas a questão é que esse roteiro tá muito perfeito, muito redondo, muito bem acabado, né? Porque que destoaram, alguns membros destoaram das outras equipes. Pode acontecer? Pode. Né? Vai depender do desenvolvimento de cada aluno ou aluna. Né? Mas é uma coisa que chama atenção. Vai chamar a atenção de qualquer um. É como eu disse, se eu chegar lá no primeiro semestre do curso de física, me passarem um trabalho da teoria da relatividade, uma suposição, uma hipótese, e eu apresentar um trabalho todo bem acabado, direitinho, etc, falando tal, né? Pode acontecer? Pode, mas a probabilidade é pequena, né? Sempre, e não é a exclusividade dessa turma, né? Outras turmas já tiveram, né?
eu chamei igualmente a atenção disso, porque o objetivo era avaliar o nível de tentativa de aprender o conhecimento de vocês elaborarem, escreverem e tal. Não, falei isso para todas as turmas, Ellen. Eu estou falando isso para outras turmas, eu falei da mesma forma, ninguém reclamou. Para outras turmas eu falei mais duro ainda. Eu estou chamando a atenção para vocês sobre isso. Não processo, se vocês levarem para o pessoal, aí já é uma questão particular de vocês. Mas eu estou chamando a atenção que vale para todos. Eu sempre... É interessante. Claro que eu estou falando numa boa, estou falando calmo. Por que eu estou falando calmo? Vocês são um grupo 3. Antes dessa apresentação, vocês lembram? Quando eu falei, vai ter esse trabalho, eu falei, olha, gente, o trabalho vai ser de tal forma, assim, por favor, façam dessa maneira, não precisa ter um trabalho, não venha, não precisa acertar tudo, compreender tudo, tem tudo acabado, porque eu estou tentando ensinar vocês a um processo de construção de seus próprios conhecimentos, de sua autonomia enquanto estudantes. Então, se tiver dúvida, pode falar. Maria Luísa, por exemplo, no meio da apresentação dela, ela falava, olha, eu estou falando isso, não sei se está certo, mas eu estou falando, isso, tentativa e erro. Errem, acertem, isso é um processo normal do desenvolvimento intelectual de todas as pessoas do mundo, todo mundo. Einstein não nasceu sabendo o que ele desenvolveu ao longo do tempo. Óbvio isso. Marx, não. Nasceu já sabendo todo o processo de desenvolvimento e estrutura do modo de produção capitalista, é óbvio. Ele, para escrever O Capital, que é o último livro dele, que é considerado a maior obra dele, ele escreveu um livro chamado Grundrisse, que ele não queria que nem que fosse lançado, porque era só anotações para tentar compreender, e várias coisas que ele escreveu algumas coisas que ele escreveu naquele livro, ele vai reformular no Capital. Várias coisas que ele escreveu antes, ele vai reformular. Um pensador como da natureza, da grandeza, da estrutura como Lukács, o George Lukács, um húngaro marxista, ele escreveu um livro jovem, 2 livros jovens, Teoria do Romance e História e Consciência de Classe. Que os estudiosos deles, estudiosos da filosofia do pensamento social, todos afirmam que se ele tivesse morrido naquele período, ele já estaria com o nome gravado entre os pensadores mais importantes do século. No desenvolvimento intelectual dele, a partir da década de 1930, quando ele vai para a Rússia, tal, 40, 50, 60, até 70, ele escreve um prefácio sobre a teoria do romance, que é um dos livros sobre a forma romanesca, sobre literatura, mas a forma romanesca em específico, dos mais influentes de todos os tempos. Ele escreve, lá na década de 60, um prefácio em que ele diz que aquele livro não serve para nada. Ele vai escrever outro prefácio sobre História e Consciência de Classe, que é um dos livros marxistas mais importantes do século XX, talvez o mais conhecido, e um dos mais importantes do pensamento social do século XX. Ele escreve lá, já no final da vida dele, falando que deveria se aproveitar pouca coisa de História e Consciência de Classe. Esse é o processo do conhecimento, gente. Ele se percebeu, ninguém apontou para ele e falou, olha,
Lógico que há embates, há crítica, mas ele não ficava, olha, eu vou levar para o pessoal porque Merleau-Ponty, que é um filósofo francês existencialista, né? Fez uma crítica, escreveu um livro com a crítica no livro, eu não vou falar. Não, gente. Eu não estou criticando vocês, podem ser pessoas, alunos e alunas maravilhosos e maravilhosas. Mas eu tenho que chamar atenção. Não é. Estou levando para isso, estou falando que eu falei antes da apresentação. Como seria a lógica da apresentação? Aí, antes da apresentação, acho que foi do primeiro grupo, eu falei tal como era. Vou falando. Aí, quando você chega aqui, aparentemente faz algumas coisas, o oposto da proposta do trabalho. Aí, vou fazer o quê? Não é? O que é que tem a se fazer? Aí, ou vocês falam assim, vou passar a mão na cabeça, passa a mão na cabeça, mas quando você chegar lá na frente, não tem mão na cabeça nenhuma. Quem fizer universidade, se você quiser assim, não, vou fazer universidade, não vou ficar no curso técnico não, tal, vou fazer universidade. Universidade, gente, como dizem, cada um por si, Deus por todos. Eu passei o trabalho, você pegou o trabalho. Olha, não estou dizendo que vocês fizeram, mas lógico, se você perguntar para qualquer pessoa, como se passa Não, porque tem que se desenvolver, gente. Não é só a universidade, não, é o mundo. Não é só a universidade, é o mundo, é assim. Aí eu vou falar assim, não, tá certo, vai. Vários, quando se passa trabalho discursivo, a gente tem algumas pessoas, óbvio, não vou dizer quem são, mas outros professores dizem isso, ou algumas pessoas, alguns alunos e alunas devolvem plagiado de algum lugar, e você vai lá, plagia e tal. Aí devolve, né? Fulano, você tá plagiando, o que é isso? Refaça aí. Em outro momento, não quer nem saber, não. Passa lá, o trabalho é esse, eu entreguei esse trabalho, o trabalho tá, você entregou esse trabalho plagiado, tá no lugar zero. Professor, zero. E digo mais, isso para escrito, né? Mas o plágio em si, ele é tipificado até no Código Civil, em questões relacionadas à propriedade intelectual. Você vê a ideia da gravidade. Às vezes vocês que estão aqui não sabem, né? Mas a gente que já passou esse caminho sabe. Dá problema? Pode dar problemas legais? Pode. Mas o pior problema desse processo de plágio não é legal, que pode dar um problemão. Imagine você ter que, sei lá, pagar uma indenização. O pior problema é que sua carreira acadêmica foi pro brejo. Se você é biólogo, se você é químico, físico, filósofo, matemático, etc., você plagiou outro, ninguém mais no círculo da universidade ou de qualquer outro lugar, ninguém mais vai levar seu trabalho a sério. Que sempre vai ficar na desconfiança de você estar plagiando ou não, de você estar sendo original ou não. A distinção do caminho acadêmico da pessoa. É isso, gente. Eu nem falei muito sobre Gilberto Freire, mas é isso, gente. O processo, eu repito, não é algo pessoal,
Não leva para... Talvez vocês fiquem chateados, mas essa chateação, eu garanto a vocês que vai passar. Mas, das próximas vezes que tiver, não comigo, mas, sei lá, com história, com filosofia, com geografia, com outras disciplinas, quem tiver esse trabalho, você tente fazer esse exercício. Eu não sei se eu falei aqui, eu falo para as pessoas, olha como é que você faz isso. Aprendam isso. Um exercício, você pega o texto que você está lendo, pega um jornal, uma revista, né? Qualquer, leia uma vez, entendeu? Faça anotação se quiser, é bom fazer sempre a anotação. Leia a segunda vez, leia a terceira vez, né? Aí você já está no caminho já do entendimento. Aí você pega, fica em frente a um espelho, ou pede a sua mãe, a seu pai, e repita o que você entendeu com suas próprias palavras. É esse o processo. Vocês vão desenvolver o pensamento crítico. Ellen, eu não tenho nada com outros professores. Eu não tenho relação com outros professores. Outros professores vão ter sua forma de avaliação. Eu tenho a minha forma de avaliação. Agora, se você tem uma personalidade que você não suporta ouvir críticas, aí você vai ter que trabalhar. Você vai se relacionar com pessoas que você vai receber críticas, você vai criticar outra pessoa, vai receber críticas, vai receber apontamentos, vai receber, olha, não é esse caminho, não é esse caminho, e você vai fazer o quê? A vida em sociedade é assim. Eu estou tentando conversar com vocês, que já foi conversado antes do trabalho. Eu falei sobre o grupo 1, aquele da indústria cultural, olha como foi o trabalho, tal. Aí teve o 2, o grupo 2, e agora vocês, estou falando, olha, da próxima vez vocês façam assim, tentem fazer com suas próprias palavras, não precisa vir com tudo redondo, acabado, tal, não precisa. Não precisa isso. É só isso. Se ofendeu, paciência, mas se a professora de história vai trabalhar de uma forma, se a professora de geografia vai trabalhar de outra, se a professora de filosofia vai trabalhar de outra, e eu vou trabalhar de outra. Só estou chamando quem? Se está ofendendo, é algo que eu não posso fazer, muita coisa, Mas eu aconselho a você a tentar superar essa raiva que você está sentindo agora e ver assim, não, será que ele está bem? Será que ele não está bem? Será que ele está certo? Será que ele não está certo? Será que... Por quê? Imagine você fazendo o Enem. Você vai ter essa oportunidade de pegar um texto previamente escrito por vocês, levar lá e copiar? É esse o exercício que eu estou pedindo para vocês. Na verdade, vocês vão ter essa oportunidade de fazer isso no Enem? Tem? Não. Enem é você chegar lá, você não vai saber nenhum tema. Olha, aí vocês vão lá fazer a prova no primeiro dia de redação, sem saber nenhum tema qual é. Vocês podem ter algumas orientações de alguns professores, pode ser isso, pode ser aquilo, mas certeza, você não vai ter que chegar lá, o tema vai estar lá, vocês vão ter que escrever sobre esse tema. Não é bem mais difícil? Não é só isso. Por isso que eu falo, a questão é, você teve uma colega, acho que é Maria, né? Não, Maria não.
né? Eu anotei aqui. Foi Maria Luísa. Olha como foi a apresentação dela. Ela falou. Aí teve uma parte que ela falou, não, eu acho isso. Ah, mas eu não tenho certeza. Mas eu acho isso. É um caminho. A gente talvez vocês tenham pego o Gilberto Freire pela primeira vez. É o caminho. É esse caminho difícil, dificultoso de aprendizado. Mas só espero que os grupos 4 e 5 gravem isso, pelo amor de Deus, que eu estou falando. Faça esse exercício, tente reescrever. Não, entenda uma coisa, não é que você não pode pesquisar em outro lugar, não é que você pode tirar determinado texto, não é nada disso. É que você pegue de outro lugar, de vídeo, de etc, mas você pegue e você anote com suas próprias palavras e faça. Não estou questionando aqui esse processo de pesquisa, eu estou questionando só o processo de exposição de vocês. Então, você pega e você fala, e às vezes a gente não entende, a gente escreve, ou a gente está com dúvida, ele pode falar. Eu fiquei com dúvida. Eu estava estudando o texto aqui de Raízes do Brasil, o professor ele fala dessa parte aqui, mas eu, sinceramente, eu não entendi. Aí, depois da apresentação aqui, você explica para a gente, porque realmente eu não entendi. Então, eu não posso nem falar. É isso. Mas aí é o que eu tenho a falar hoje. Na próxima aula, eu falo um pouquinho sobre Gilberto Freire. Vai ter aula sobre Sérgio Buarque de Holanda. Né? Talvez alguns membros do grupo, né, tenham ficado um pouco chateados com a forma, mas é um conselho que eu estou dando, né, nesse processo nesse caminho de desenvolvimento de autonomia de pensamento para vocês. E ter uma autonomia de pensamento não é algo fácil, mas é algo que dá uma satisfação imensa. E que ninguém vai tirar de você nunca mais de sua vida. Você tem uma autonomia de pensamento maravilhoso. Maravilhoso. Eu vou contar uma coisa que estava acontecendo comigo, né? Eu estava discutindo com um cara sobre um negócio lá sobre o Homo sapiens e os Neandertais. Ele estava discutindo lá sobre a questão da agressividade e tal, do Homo sapiens e tal, né? Eu não sei qual a conclusão que ele queria chegar, né? Mas a gente discutiu, aí eu perguntei para você. Isso. Aí questionaram ele respondeu. Só que sabe como ele respondia? Ele respondia com 3 a 4 linhas e colocava uns 2 a 3 artigos. Aí eu falei, não, fulano, questionaram com você, você não respondeu, por quê? Então responda. Ele colocava lá, aí botava os mesmos artigos. Aí eu falei, não, eu vou fazer alguns questionamentos, se você quiser, você responde. Eu fiz esse questionamento, ele fala, você não me trouxe nenhum estudo científico para questionar, ou seja, qual é a autonomia de pensamento que esse cidadão tem? A autonomia de pensamento do copiar e colar. Ele pega lá um artigo de um periódico com reconhecimento internacional, aí põe lá como se fosse uma verdade em contexto, né? E que só seria questionado com outro artigo de uma outra revista, de outro periódico com importância internacional. Mas eu tenho minha autonomia de pensamento, de perceber, de fazer, criticar. Só que os outros não têm essa autonomia. Parece que não existe essa autonomia de pensamento. Aí lê uma coisa, saiu na Nature. Pronto, é verdade. É verdade absoluta. Por que é verdade absoluta?
Será que vocês podem questionar também? Se vocês quiserem falar, rapaz, eu não acho isso, fundamenta tal. É isso que eu quero. Qual é a autonomia de pensamento desse cidadão? Quando é confrontado com o que ele acha que está correto. Né? De ficar repostando os artigos, porque saiu na Nature, sim, saiu na Nature, tá, beleza, vou ler. E se eu quiser criticar através de meu conhecimento, do conhecimento que eu construí ao longo de minha vida, eu não posso? Eu tenho que pegar outro? Por quê? A autonomia de pensamento é isso, você, uma das maravilhas, né? Você pegar um texto e falar assim, olha, parece que esse texto aqui está incorreto, cara, é disso, disso, disso. Né? E não ficar, olha, eu tenho uma crítica a isso. Ah, cadê o texto? Não tem, velho. Sou eu que estou falando. Sou eu que estou falando. Entendeu? E sou eu que estou falando e eu tenho competência intelectual, quero que vocês tenham competência intelectual de falar, sou eu que estou fazendo essa crítica sobre isso. Você quer me responder, você responde. Se você não quiser me responder, fique repostando seus artigos. Eu quero isso de vocês. Senão eu tenho competência de o cara chegar assim, falar para mim, olha, escrever assim, falar assim, ó, não, aqui me parece equivocado. É isso, é isso, é isso. E você fazer uma crítica, uma análise, e falar assim, olha isso. Isso é autonomia intelectual. Digo e repito, isso é maravilhoso. E essa autonomia intelectual, vocês desenvolvendo, ninguém vai tirar isso de vocês. Ninguém vai tirar isso de vocês. Ninguém vai eliminar. Falar, você não sabe. Sei. Você que não quer responder. Eu estou fazendo uma crítica. Se for absurdo, você fala, olha, é absurdo, não tem nada a ver com o que está sendo discutido aqui, com o que eu falei. Aí é outra coisa. Mas a pessoa ficar nessa, é o desenvolvimento da autonomia intelectual. Então não leve para o lado negativo da bunda. Estou tentando fazer com que vocês tenham autonomia. E vocês vão ver lá no final, sei lá, no segundo, no terceiro ano, quando vocês fizerem Enem, essa autonomia intelectual que vocês vão ter, você falar assim, não, eu estou compreendendo o mundo mais ou menos, e eu estou na posição aqui de intervir na minha vida, na vida do país ou do mundo, porque eu tenho essa autonomia intelectual, e eu posso, e eu tenho conhecimento. É isso que eu quero de vocês. Além de que vocês passem de ano, lógico, que vocês passem no Enem, que vocês tenham uma vida profissional boa, que vocês ganhem o dinheiro de vocês, tal. Mas junto a isso, vocês puderem bater no peito e falar, eu entendo, eu compreendo mais ou menos o mundo como ele é. E eu tenho minha individualidade de poder entender, criticar quando eu vejo algo errado e concordar quando eu vejo algo certo. Mas é complicado, mas você chega lá. Então, o que eu falei aqui não foi nada para diminuir nenhum de vocês, tal, mas é para chamar atenção para esse processo do conhecimento, principalmente nas ciências humanas, gente. Olha, filosofia e sociologia, realmente são as duas que vocês vão ter mais dificuldade. Mas se vocês compreenderem um pouco, é outra coisa. Eu falo, não dá dinheiro, não sou rico, não sou de família rica, não sou nada disso, lógico. Trabalho aqui e tal, ganho meu salário, meu dinheiro e tal. Mas é uma maravilha quando eu chego, ligo a televisão, tá falando Paulo Guedes, tá Rede Globo falando, etc. Falando, fala pra aí, velho. Você quer enganar quem, Paulo Guedes? Que conversa fiada sua, rapaz. Isso é uma maravilha. Não ganha nada. Não tem retorno financeiro nenhum com isso, mas dá uma satisfação de falar, olha aí que o cara é mentiroso, rapaz. Conversa pra boi dormir que esse cara fica falando. É uma maravilha. Viu, gente? Então não fique chateado comigo, é só processo que eu tenho que falar. Não sou professor, sou educador, né? Estamos tentando
desenvolver. Lá na EDB tem essa parte do desenvolvimento do pensamento crítico, né? É a parte mais difícil. Desenvolvimento do pensamento crítico é a parte mais difícil. Mas vocês vão chegar lá. Então, Ellen, Mariane, Cauã, etc., os outros, né? Lívia, Rayane, não é nada pessoal, né? É só um processo que eu tenho que chamar atenção. Para os próximos, que nós vamos nos rever, né? No segundo ano, com certeza, no segundo, terceiro ano, e que vocês levem para a vida toda, e que lhe ajudem. Viu? Então, tá certo. Obrigado pelo grupo, né? Apesar disso tudo, muito obrigado pelo grupo, pela apresentação. Tenham uma boa quarta-feira, né? Uma boa semana para vocês, se cuidem e nos vemos até na próxima quarta-feira, viu? Tá certo? E paz no coração, Ela e Mariana, todo mundo, que vamos resolver isso. Até o final desse semestre, desse ano, né, letivo. Espero que vocês, essa pequena raiva tenha passado. Viu? Tchauzinho, gente. Beijo.